Muito bem, estamos aqui novamente. Uma boa tarde a todos. Trazendo sempre novidades, novos assuntos. Hoje eu quero falar sobre a questão que está em Hebreus 10, 25. As organizações religiosas gostam muito de usar esse verso para que as pessoas estejam sempre arrebanhadas em suas organizações religiosas, em suas congregações, para que as pessoas elas sempre fiquem ali debaixo daquele controle, né, que essas instituições têm sobre as pessoas. Muitos homens dentro dessas instituições religiosas se autoproclamam, se autodefinem ou se qualificam como homens de Deus. Muitos, por terminar o curso de teologia, né, são colocados nas instituições como pastores e a partir dali recebem essa qualificação, né, mesmo que subjetiva, de homens de Deus. E usam Hebreus, dizer que as pessoas não podem deixar de estar ali, abaixo desse controle, ouvindo essas pessoas como seus líderes, né, se dizendo os pastores e líderes da igreja de Deus, a igreja de Cristo. Jesus é quem estabelece a igreja cristã. Na verdade, a igreja de Deus, antes temos que entender que a palavra igreja, que ela vem dessa raiz grega eclésia, é uma palavra que ela tem um sentido de convocação, de alguém que é convocado para fazer parte, né? Então, desde o começo, Deus estabeleceu a sua igreja. E na nova aliança, em Jesus agora estabelece essa igreja fundamentada na nova aliança. É uma continuidade da igreja que vem desde o Éden, fundamentada na graça de Cristo através do sacrifício dos cordeiros, e que agora com Jesus, o cordeiro, né, o verdadeiro cordeiro, ele estabelece essa igreja, essa convocação que vai além das fronteiras do judaísmo e abrange todas aquelas pessoas que querem fazer parte do reino de Deus. Por isso, essa nova eclésia, essa nova reunião, essa nova convocação. E isso está claro em alguns versos da Bíblia que nós vamos mostrar, né? Por exemplo, lá em 2 Pedro 2, 9 e 10, né, em que ele fala: vocês agora são nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Agora vocês fazem parte desse povo. Então, em Pedro, ele remete a uma passagem que está lá no Velho Testamento, quando Deus fala do povo, que vocês são nação santa, povo exclusivo, escolhido. E agora em Pedro ele fala para essa nova comunidade cristã, né? Agora vocês fazem parte do povo de Deus, agora vocês fazem parte dessa convocação de Deus. Então, essa igreja, né? Hoje o termo é usado para definir instituições religiosas, né? E cada uma se coloca como dona da verdade, como a verdadeira igreja de Deus. Mas a igreja de Deus, no sentido que Jesus coloca, não é uma instituição religiosa, mas uma convocação a todos aqueles que aceitam Jesus como seu salvador pessoal e que aceitam fazer parte desse povo. Essa é a igreja, essa é a convocação, essa é a assembleia daqueles que aceitam Jesus. Não, o termo não qualifica uma instituição religiosa como igreja de Deus. Então não é a igreja X, a instituição Y, que são a igreja de Deus. A igreja de Deus são todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Eu acho até errôneo essas instituições se definirem como igreja, né? Até porque a igreja ela define uma atitude do ser humano de aceitar fazer parte, né? De estar ali convocado a fazer parte da Assembleia do povo de Deus. Então nós temos, por exemplo, aqui em Hebreus 10, 25, que ele fala assim, né? Não deixeis de vos reunir como igreja, como alguns têm feito. Interessante que ele não fala reunir, o termo de reunir na igreja, mas reunirmos como igreja. É muito diferente eu falar nos reunirmos na igreja para nos reunirmos como igreja. Justamente por não ser um local, é que Paulo não usa, não deixei de vos reunir-vos na igreja, mas ele diz reunir-vos como igreja, né? Então, reunir como igreja é uma atitude, um ato em que
as pessoas se unem, né, para uma determinada atitude de adoração, né? Uma família, né, ela vai, ela é uma igreja quando ela se reúne para adorar. Quando se pergunta, as instituições religiosas se qualificam como igreja, mas o que seria então um número que eu possa definir como igreja? Quantas pessoas definem uma igreja? Já que as pessoas têm uma ideia de que igreja seja as instituições religiosas, né? Muitas instituições religiosas, elas só vão estabelecer como igreja a partir do momento que chega um determinado número de membros. Aí eles qualificam como igreja. Algumas qualificam como grupos, depois que passa a um determinado número de membros, passa a ser igreja. Mas quem definiu números para definir o que é igreja? Quando Jesus falou sobre sua igreja, ele também diz o seguinte: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei, né? Se você pensar desde o Éden, em que a primeira igreja era um casal, você pode entender que Jesus fala quando tiver 2, ou seja, um casal que se une em uma só carne. Eles se tornam uma igreja quando eles se reúnem ali para fazer parte, para adorar a Deus. E ele colocou o mínimo de uma família quando ele fala 2 ou 3, porque 3 você vai ter o marido, a mulher e um filho. Então, o número para se definir uma igreja de Deus, ele é subjetivo, ele é colocado como uma relação com a família, um número familiar. Uma pessoa não tem como ser uma igreja. 2 pessoas têm como ser uma igreja, porque Jesus falou que estaria lá entre eles. Então, essa ideia de que igreja tem que ter um número tanto de pessoas, eu não sei como essas pessoas inventaram ou criaram essa imaginação deles, quando Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. E se ele está lá é a igreja de Deus, porque Jesus, ele é o santuário, como ele vai ser na Nova Jerusalém, né, que não se viu mais templo, porque agora Jesus está lá, né? Então, em João 4:21, a samaritana lá do poço chega para Jesus, né, fala assim: olha, nós samaritanos adoramos aqui, né, em Samaria, e temos aqui a nossa igreja em Samaria, e os judeus têm o templo dele em Jerusalém, a igreja deles em Jerusalém. Agora eu te pergunto, Jesus, onde é que eu devo? Qual é a igreja que eu devo ir? Eu devo ir para a igreja de Samaria ou devo ir para a igreja de Jerusalém? E Jesus falou para ela assim: olha, nem aqui e nem lá. Porque vem a hora e é chegada em que os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. A adoração é espiritual, a igreja é espiritual, a convocação é espiritual, né? Não estou dizendo que é errado as pessoas se reunirem para adorar a Deus, para estudar a palavra. Não é errado. Mas eu não posso dizer que isso se define como igreja se eu não estiver reunido com outras pessoas dentro de um templo, ou fazendo parte de uma organização. Quando Jesus institui a igreja, lá em Mateus 16:18, ele fala: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Não é um sentido de organização, mas de convocação. Como nós colocamos no começo, quando Jesus institui a igreja, ele faz essa mescla, essa união do passado, da antiga aliança com a nova aliança, estabelecendo a sua nova igreja, nessa nova aliança, essa nova convocação a esse povo, que como nós vimos lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Né? E fazer parte, a convocação, fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja, né, em Cristo, os que são da fé, né, lá em Gálatas 3:7, que diz, né, que aqueles que são da fé, que são os verdadeiros filhos de Abraão. Então, essa é a igreja convocada em Jesus para fazer parte, né, desse povo. Essas instituições religiosas, é interessante que muitas delas dizem o seguinte: existe a igreja, aquelas pessoas que estão fora, que ainda não fazem parte aqui do nosso rebanho, são a igreja invisível de Deus. É meio até contraditório, porque se eles acreditam que eles são a igreja de Deus e que eles têm a verdade, como pode pessoas que estão fora serem a igreja invisível de Deus? Então, se elas estão na igreja de Deus, não necessariamente elas teriam que vir para dentro das suas organizações, né? Porque, em tese, se ele diz que a igreja é invisível, essa igreja está
sobre a ordem de Jesus, né? E eles costumam usar o termo pejorativamente, né? Chamam de aquelas pessoas que saem das suas instituições de desengrejado. É interessante o seguinte, eles chamam a pessoa de desengrejado, mas se a pessoa sai da instituição deles e vai para outra instituição, eles chamam de apostatado, porque saiu daquele julga a verdade e foram para outra, né? E quando eles não estão em igreja nenhuma, eles em instituição religiosa nenhuma, chamam de desengrejado, não porque ele não está noutra, mas porque não está em nenhuma ou não está na deles. Não está na deles, porque lembre-se, ele sai da dele e vai para outra, é apostatado. Apostatou da que ele chama de verdade. E quando está nenhuma, ele chama de desengrejado. E é até interessante, porque se ele vai para outra, não agrada a eles de nenhum jeito, porque saiu daqui e vai para outra. Ele só é igrejado se ele está dentro da minha instituição, então ele é da igreja. Se ele vai para outra, ele é apostatado. E eles usam esse termo pejorativo para que as pessoas criem a ideia, e é a ideia que nós conhecemos bem, que a Igreja Católica ela é uma das suas os seus dogmas, né, que fora da igreja não há salvação. E essas igrejas, filhas também do catolicismo, seguem a mesma regra. Fora da igreja, né, os desengrejados, não há salvação. Você tem que estar aqui dentro, sob o nosso controle, né? Então, eles usam essa pejoração de desengrejado para que as pessoas pensem que, se não estiverem dentro das suas organizações, elas estão perdidas. Ao mesmo tempo que eles falam que existe uma igreja invisível, né? E essas pessoas elas estão desengrejadas porque estão nessa igreja invisível? Por que eu não posso dizer, já que eu não estou numa organização física, eu não faço parte da igreja de Deus, a igreja espiritual, já que existe uma igreja invisível, né? Então, eu sou desengrejado porque eu não estou naquela organização, mas se eu me sinto parte da igreja de Deus, a sua igreja invisível de Deus, então eu não sou desengrejado, né? Então o termo é pejorativo só para indicar, você não faz parte do meu rebanho, você não está na minha instituição. E eles criam para tentar as pessoas pensarem que elas estão perdidas porque não fazem parte das suas organizações, né? E como se eles, né, eles dizem que a pessoa não faz parte, como se eles determinassem o que é ou não a igreja de Cristo. Como se eles determinassem, a igreja de Cristo somos nós. E quando Cristo coloca a igreja de Deus, ele diz assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei. A igreja é um chamado à salvação, é um chamado a aceitar Jesus como Salvador. Quem aceita Jesus como Salvador faz parte da sua igreja. Essa foi o estabelecimento da regra. Reunir como assembleia, reunir como para adorar junto, né, é uma das funções, ou atividades, na verdade, atividades dessa igreja, dessa convocação, desse povo, né? E não necessariamente em templos, né, ou em organizações, né? São pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador. Desde o passado, nós vimos as famílias, Abraão, a sua família, sempre foi a igreja de Deus, sempre foi uma família. Há uma igreja que ela fala de PGs, pequenos grupos, né, como modelo, o modelo essencial, o modelo de Deus. Ainda falam, diz assim, esse foi o plano de Deus, são os pequenos grupos. Na verdade, sempre foi. Eles é que transformaram o plano de Deus no plano humano, fazendo organizações religiosas subordinadas a pessoas que são lobos em pele de cordeiros, que querem apenas, como diz a Bíblia, né, viver da gordura das ovelhas. Aí se auto-intitulam homem de Deus, vivem regaladamente sobre a gordura das ovelhas e dizem, se vocês saírem desse aprisco, vocês estão fora da igreja de Deus. Quando a Bíblia não coloca a igreja de Deus como uma organização. Jesus falando do templo, ele diz assim, os discípulos gabavam aquele templo e todo o conjunto de coisas que fazia parte dele, e Jesus diz, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, a verdadeira igreja de Deus, ela é invisível, ela é a família, ela é o povo. 2 ou 3 reunidos são a igreja de Deus. Não existe um número específico. Não se estabeleceu um número específico, né? A ideia de que se você reunir com a sua família e você não está na igreja, vai contra o que Jesus falou sobre ele estar presente quando 2 ou 3 se reúnem. Vai contra o princípio do número
que Deus estabeleceu para adoração. Ele bota Adão e Eva, são os primeiros adoradores humanos. Então, igreja não são instituições religiosas. Estar fora de uma instituição religiosa não é estar desengrejado, uma vez que a igreja é a convocação, é a reunião, é a atitude de quem aceita Jesus como Salvador. Não é errado eu reunir minha família com outra família para adorar a Deus. Eu pegar a minha igreja, que é a minha família, que é a reunião, os convocados para fazer parte do povo de Deus, reunir com outras pessoas e adorarmos a Deus. Então, não há a necessidade de você fazer parte de uma organização para fazer parte da igreja de Deus, porque a igreja de Deus ela é invisível, ela é uma convocação, ela é uma atitude, ela é uma aceitação do Evangelho. Não critico nem julgo aqueles que se sentem bem participando de organizações, mas não deveriam julgar aquelas pessoas que entendem que não é necessário elas estarem ligadas a organizações ou fazerem parte de organizações para fazer parte do povo de Deus, que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador pessoal, que ao aceitar Jesus se tornam nação santa, povo exclusivo de Deus. Muitos estavam, às vezes, na escravidão, nos exílios, mas lá estava Jesus com eles. Que Deus possa nos abençoar, que você, que entende que você faz parte da igreja invisível de Deus, não se subordine a homens que se intitulam os gurus da verdade, que fazem da verdade um título de acadêmico para dizer que eles são homens de Deus e que eles têm a verdade porque têm título acadêmico. A verdade é espiritual. Deus revela aos pequeninos, e foi isso que Jesus falou, e se alegrou porque Deus, ele disse assim: graças te dou ao Pai porque tu revelaste isso aos pequeninos, não aos sábios, não aos doutores, não aos teólogos. Que Deus possa lhe abençoar, que você possa viver a verdadeira igreja, a verdadeira convocação, que é fazer parte do povo de Deus, a igreja invisível, onde você ajuda pessoas, onde você pratica a caridade. E aí, como aquele povo que chega para Jesus e falou assim: quando foi que nós te encontramos nu e te vestimos? Que Deus possa lhe abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.